a preocupação exatamente da população, do trabalhador, é com a reforma da Previdência. Na sua visão, ela chega realmente a nos prejudicar? Prejudica gravemente, por algumas razões práticas. Vamos lá, de trás para diante. O benefício de prestação continuada que um senhor ou uma senhora, idosos, doentes, desempregados, incapazes de trabalhar, hoje equivale ao salário mínimo. Não é grandes coisas, mas R$ 998. Eles estão reduzindo isso para 400 e para 600 reais. Dinheiro que não dá sequer para comprar os remédios de quem está com essa dificuldade. Isso aí já é um crime intolerável. Mas baixa de 65 anos para 60 esse benefício, né? Sim, baixa, mas diminui o valor. Sim, sim. Né? Baixa. E progressivamente aumentaria até 70. Essa é a proposta, eu só estou lembrando. Sim, tudo bem, mas de 70 anos para cima o cara já morreu. A expectativa de vida no Maranhão é de 66 anos. Não é só para a gente ter uma ideia. Só para orientar o ouvinte, essa voz que vocês ouviram é do Vanfil, está chegando aqui, bom dia para ele. Bom dia a todos. E você continua, pode mandar suas perguntas, que o nosso Ciro vai ficar aqui também durante os próximos breaks para responder também a sua indagação. Então, outra coisa que eu critico é a redução abrupta, sem transição, da idade mínima. E olhando o Brasil apenas por um corte, macho-fêmea, né? Homem e mulher. E o Brasil não é assim. Vamos lá, será que é razoável um trabalhador rural do Ceará, né, que sai 5 horas da manhã, 4h30 da manhã, com a enxada ou com a foice nas costas, para enfrentar a macambira, para enfrentar o mufumbo, para fazer a coivara, etc., receber o mesmo tempo de aposentadoria de um cabra que trabalha de gravata na Avenida Paulista? As diferenças regionais não foram levadas em conta? Não se levaram em conta profissões, não se levaram em conta diferenças regionais e algumas categorias profissionais. Por exemplo, um professor hoje, pela reforma do seu Michel Temer, tem que pagar 40 anos a Previdência e ter a idade mínima de 60 para poder se aposentar na coisa. Isso significa que eles vão aumentar 7 anos no prazo que tem hoje, assim do dia para a noite. Ora, a atividade do magistério é uma atividade extremamente desgastante, especialmente no modelo de aula que nós temos, em que o professor fala durante 40 minutos, 45 minutos, dada a falta de outras condições de pedagogia. Depois, o grande defeito, para mim, o mais grave de todos, que reconheço a necessidade da gente pôr em debate a Previdência, é a manutenção rigorosa de todos os privilégios dos grandes. Tirante político, que já tinham feito a reforma, o povão acha que político se aposenta com 8 anos, não sei o que e tal, e eu falo com uma certa moral, porque eu tinha direito à pensão de ex-deputado, pensão de ex-prefeito, pensão de ex-governador aos 36 anos. Nunca aceitei receber nenhuma dessas, porque considero uma vergonha, uma imoralidade, mas isso pelo menos hoje me dá moral aos meus 61 anos de idade para mostrar esses privilégios. Então vamos lá. Mas esses privilégios existem, né? Hoje alguns já foram revogados. Por exemplo, não existe mais esse negócio de político se aposentar com 8 anos. A internet está cheia disso. Hoje não existe mais isso, né? As carteiras de Previdência já fizeram e tal, mas também não estão no teto da Previdência. Essa reforma agora pretende que no futuro, e com uma transição meio lenta, os políticos também venham para o teto da Previdência, que é R$ 5.800. Mas vamos lá, os militares. Os militares, tirante as polícias, estou falando dos militares, Exército, Marinha e Aeronáutica, eles são uma atividade peculiar. Está aí agora uma garotada na fronteira com a Venezuela. Se um provocador do serviço de inteligência americano soltar um traque lá e dizer que foi o venezuelano, lá se vai correr uma mão de bala, morre um garoto inocente. Portanto, é um trabalho diferente. Mas ainda que seja diferente, vamos lá, a Previdência Social dos militares arrecada 3 bilhões de reais por ano e gasta 47. Então tem 44 bilhões de reais de buraco. Esse aqui é o maior buraco da Previdência Social. Aí quando você vai olhar, 90% dos militares brasileiros se reformam com menos de 55 anos. Não é? O Brasil é talvez o único país do mundo, proporcionalmente, tem 500 generais na reserva. Então, ninguém mexeu nisso. Depois você pega o seguinte, o salário do aposentado da vida real, um radialista, um agricultor,
um comerciante, um industriário, né? O salário do médio do INSS, R$ 1.240. O salário de quem se aposentou, que são poucos, né, com tempo de serviço, R$ 1.970, a média. O salário de um burocrata do Legislativo, meu irmão, R$ 28 mil. Servidor do Legislativo. Isso, do Legislativo. Incluindo os políticos, né? E do Judiciário, lá se vai mais R$ 20 mil. Não mexeram nisso. E esses privilégios oneram a Previdência. Violenta e pesadamente, para além de dar mau exemplo. Como é que eu vou pedir para cortar a pensão ou o benefício de prestação continuada de um pobre, idoso, doente, de um salário mínimo para R$ 400, deixando sem mexer esses privilégios? O povo não entende isso e tem razão de não entender. Nonato, sobre a Previdência ainda, só puxando aqui de novo, já que... Esse é o grande assunto que está angustiando o nosso povo. 50 dias, já fez aí um retrato, né? Só que o que a gente percebe foi para a discussão no Congresso Nacional, deve ter alterações, e a gente percebe que parte da base governista não concorda com 100% do projeto entregue, e a oposição, naturalmente, também não concorda com outra parte. Dá para ver, no seu entendimento, um denominador comum que possa aprovar algo substancial? Eu vou lutar por isso. Eu vou lutar por isso. Há uns bilhão, né? Há uns 2 meses atrás, o Bolsonaro, consultado lá e tal, pediu para o meu assessor. Eu estou dizendo que o Bolsonaro, eu conheço ele de longa data, fomos colegas, etc. e tal. Então ele procurou o Mauro Filho, que coordenou minha campanha, e nós temos uma proposta muito profundamente estudada, que protege essas coisas todas, foi desenvolvida com todos os técnicos do Brasil, e eu apresentei essa proposta. É um assunto muito difícil, ninguém prestou muita atenção e tal, mas o fato é que a nossa proposta tem uns números, tem uma transição, preserva os direitos adquiridos e tal, e resolve o problema. E o Mauro esteve aqui há 15 dias atrás, exatamente explicando. Recebido pelo ministro. Então, eles chamaram, o Mauro me perguntou, eu vou? Eu digo, vá, porque o que pega é catapora, né? Nossas ideias pertencem ao Brasil. E há um problema na Previdência. Vamos conversar sério aqui com o nosso ouvinte, né? Veja bem, o Brasil adota um sistema que se chama de... Tem um tempinho, não tem? Tem um sistema que se chama de repartição. O que é esse sistema de repartição? É o trabalhador jovem ocupado hoje, financia o aposentado que não está mais podendo trabalhar hoje. Esse regime, ele funciona se tiver 2 coisas acontecendo antes. Primeiro, a sociedade tem que ser, por média, muito jovem. E segundo, o mercado de trabalho tem que ser muito pleno e formal. Por quê? Porque a grande ferramenta de financiamento é a relação de trabalho, a carteira assinada. O que está acontecendo com o Brasil? Nossa demografia, ou seja, o perfil da nossa população, está envelhecendo como nenhum país na história do mundo. Porque essa crise vem se arrastando desde os anos 80. Então as famílias estão com medo de ter filho. E hoje o Brasil está tendo 1,5 filho por casal, ou seja, nós vamos já começar a diminuir a população, ou seja, vamos ficar velho antes de termos resolvido a nossa equação estratégica de desenvolvimento. E isso tudo é um problema da Europa, 1 milênio depois. Né? Nós estamos aqui menos de meio século, nós estamos indo para essa situação. Então, por esse caminho, nós tínhamos 6 brasileiros ocupados trabalhando 30 anos atrás para financiar um aposento, e a expectativa de vida, ou seja, na média, quanto o brasileiro vivia 30, 40 anos atrás? 60 anos. Hoje nós temos 1,5 trabalhador ocupado para financiar um aposentado com 73 anos de idade. Então, essa conta não fecha. Isso daí, então, anuncia que a Previdência, em algum momento, vai ficar insustentável. Segundo, o Brasil, por conta dessa crise profunda, que é a pior crise da história moderna do Brasil, nós estamos hoje, volto a dizer, com 14 milhões de desempregados e mais 27 milhões de brasileiros empurrados para viver de bico, correndo do rapa nas ruas das grandes cidades, culhambando o comércio, destruindo, como está aí essa Zé Avelino versus a Monsenhor Tabosa e tal, porque o povo querendo se virar, começa a viver de bico e começa a sofrer todo tipo de humilhação, e já são 27 milhões de brasileiros nessa condição. Qual é a característica do desempregado mais do trabalhador informal? Não contribuem para a Previdência. E por algum momento eles vão entrar para ser beneficiados, ou pelo auxílio desemprego, ou pelo LOAS, ou
pelo auxílio presídio, algum buraco, ele entra sem se falar na Seguridade Social, lato sensu, que é o SUS gratuito, como tem que continuar sendo. Portanto, esse regime quebrou. Só que ele não quebrou hoje. Ele vem quebrando há 20 anos. E os políticos empurram para cá, empurram para lá, empurram para cá, faz um puxadinho para cá, faz um puxadinho para lá. Resultado, nós inventamos uma cesta de dinheiro de vários lugares para ir quebrando o galho e financiando esse buraco que já apareceu faz uns 20 anos. Então criamos o PIS, o COFINS, aumentamos a contribuição patronal, aumentamos a contribuição dos trabalhadores, o governo passou a ter que cobrar, aumentamos a contribuição do servidor público, tem as receitas de loteria, tem a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, juntando todas essas cestas de dinheiro que foram sendo criadas ao longo do tempo, a Previdência tem um buraco pequeno hoje. Não é do tamanho que o governo está dizendo. O governo está dizendo que o buraco é de 180 bilhões e o buraco é de 50. Mas com potencial de... Agora, com potencial de aumentar, mas agora já está grande. Por quê? Porque o governo, que tem problema em outras áreas, especialmente no excesso de dívida pública, dos juros absurdos, para os banqueiros ganharem dinheiro, o governo inventou um negócio, e já foi o Lula, já foi a Dilma, e agora o Michel Temer, e agora o Bolsonaro. Não muda nada. Eles inventaram um negócio que eles chamam de DRU. Eles falam essas coisas para o povo não entender. Mas o que é a DRU? É uma lei que desvincula as receitas da União. Ou seja, dessa montanha de dinheiro que foi criada por lei para financiar a Previdência, eles estão capando um terço e jogando pela DRU no saco sem fundo da dívida. Aí o buraco passa já agora para 180 bilhões. Tá certo? Então é preciso dar clareza e transparência nesses números, porque o problema aqui é da Previdência, mas só 50. 130 é problema do resto do governo. E aí você tem que resolver isso com outra reforma que é a tributária. Não dá para fazer separado. E eles fizeram separado. Eu vou fazer